Bem-vinda, bem-vindo ao Bate-Papo. Eu estou aqui diretamente de Florianópolis, da minha casa, com mais um episódio. O episódio de hoje vai falar da insegurança. Meu nome é Patrícia Cerqueira e este é o Bate-Papo. Jacutinha elétrica, escabunga garoteu, escabunga garotinha lá. Existem diferentes tipos de insegurança. Tem a insegurança interna e a insegurança externa. A insegurança interna é aquela que vem de dentro da gente. É um sentimento que a gente sente, que está também dentro da nossa cabeça. E a insegurança externa, ela é decorrente de um fator externo. Ela tem a ver com o momento que a gente está vivendo, com as circunstâncias, com o mundo lá fora. Eu vou começar falando da insegurança interna. Eu não sei se você conhece aquele sentimento de insegurança em relação ao outro. Quando você está diante de uma pessoa e você tem algum pensamento dentro de você que te faz sentir inferior, ou que você sempre tem aquele sentimento que a pessoa não está te escutando, que ela não está te valorizando. Tem a insegurança do ciúme, tem a insegurança da gente não achar que a gente recebe o que a gente deveria receber. Então esse tipo de insegurança que é em relação ao outro, também quando a gente se compara ao outro, você só consegue livrar dessa insegurança a partir do momento que você tem segurança em você mesmo. E é aí que eu vou falar da insegurança interna que a gente tem com a gente mesmo. É aquela insegurança de você não acreditar na sua capacidade. Aquela insegurança que te faz sentir que você não vai dar conta, que você não é capaz. Essa insegurança, ela pode causar muitos males. Ela pode deixar com que a gente não realize coisas que a gente poderia realizar. Eu tenho uma história para contar sobre essa insegurança interna que aconteceu comigo e tem a ver com esse podcast que eu estou gravando. Desde que eu comecei o podcast, eu tive na minha cabeça a ideia do podcast como se eu fosse falar uma coisa. E é o que eu faço. Eu preparo um texto e esse texto eu falo. Acontece que no começo eu fiquei muito presa a esse texto. E até agora há pouco, esse é o 13º episódio, e no último episódio eu ainda estava muito presa a esse texto. Era como se eu tivesse que me preparar para fazer algo e na hora eu não confiasse em mim mesma e eu tivesse que ler cada palavra que eu tinha preparado. E eu resolvi que hoje eu ia vencer essa insegurança e que não ia ter mais diante de mim as minhas palavras para dizer. E que eu teria a liberdade de estar falando para você que está me escutando ou de estar falando para você que está me olhando nos olhos. E foi assim que eu venci uma insegurança que eu tinha dentro de mim e me libertei dessa ideia de achar que eu não poderia ser melhor ou que eu não poderia aprender. Tem uma outra insegurança, que é a insegurança com a aparência. Eu acho que essa insegurança existe muito nas pessoas, nas mulheres principalmente. E é preciso que a gente mude isso dentro da gente. Porque a aparência diz, sim, ela diz. Mas nós somos muito mais do que a nossa aparência. A nossa capacidade tem muito mais a ver com a nossa capacidade do que com a nossa aparência. Esse tipo de insegurança com a gente mesmo, a gente tem que vencer. E a gente vence a partir do momento que a gente dá um passo a mais. Ela pode ser superada. Agora eu vou falar da insegurança externa. A insegurança externa ela tem dois tipos, tem um tipo positivo e um tipo negativo. O tipo positivo é aquela insegurança causada quando você está numa situação insegura.
Vou dar um exemplo. Você está atravessando uma ponte em cima de um rio e a tábua, a madeira na sua frente está quebrada. É claro que quando você for dar o próximo passo, você não vai pisar ali aonde está rachada a madeira e correr o risco de cair. Essa insegurança que a gente tem, ela nos salva, ela nos protege, então ela é positiva. Outro exemplo, você está fazendo um negócio e tem um contrato que você tem que assinar. Você não vai assinar o contrato enquanto você não estiver seguro daquele contrato, enquanto você não ler cada detalhe. E essa insegurança a gente deve cultivar dentro da gente, porque ela nos faz pensar antes de agir. A outra insegurança externa é aquela insegurança que parece o medo da vida, o medo do futuro, o medo de viver. E nós estamos vivendo um momento agora de extrema insegurança. E ela é grande, mas eu vou te dizer que a insegurança antes disso também estava lá. Eu tive a oportunidade, através das palestras que eu fiz sobre como lidar com as preocupações, e nessas palestras as pessoas escrevem de forma anônima as principais preocupações. E eu achei muito curioso pensar, não importa a idade, foram pessoas jovens, mais velhas, uma posição de chefia na empresa ou na fábrica, ou uma posição de empregado, não importa. A maioria das pessoas tiveram como preocupação o futuro, a situação financeira. E isso foi bem antes da pandemia. Essa insegurança a gente sempre sentiu. E ela deveria não existir, porque não existe segurança. Nunca houve segurança em nada. Os imprevistos são previstos e a gente tem que saber lidar com o que der e vier. E a partir da confiança em nós mesmos, de superar situações de grande dificuldade. Nesse momento é que entra a confiança, a segurança em si. Antes de terminar, eu gostaria de lembrar o que foi falado aqui. Você tem 3 formas de lidar com a sua insegurança. A primeira, você mantém, é aquela insegurança que te faz pensar antes de agir. A segunda, você descarta, porque ela é aquela insegurança que você tem com o futuro. E do futuro, ninguém sabe. O futuro é incerto para todos e não há como se proteger de imprevistos. A gente tem que saber que tudo sempre pode ficar pior. Eu sei que isso é horrível, isso é cruel, mas é a nossa realidade. Há 3 dias atrás passou um ciclone aqui em Florianópolis e destruiu muita coisa. E você pensa, numa situação de pandemia, fora as dificuldades que muitas pessoas estão passando, além de tudo, vem um ciclone que leva ao teto da sua casa uma pessoa que você ama. Ou seja, esses imprevistos, essas fatalidades da vida, não há como, infelizmente, a gente se proteger disso. Por isso, o mais importante não são as circunstâncias, mas é a sua maneira de encarar as circunstâncias. A terceira forma de lidar com a insegurança é questionando. Aquela insegurança que vem dentro de você e que te fala que você não é capaz, que você é inferior, que você não vai conseguir, questione sempre essa insegurança, porque ela não é real e ela depende somente de você. E é através do enfrentamento dessa insegurança que a gente adquire a confiança em nós mesmos. É por isso que no próximo episódio eu vou falar dessa confiança que vem de nós mesmos e que a gente constrói não de um dia para o outro e que a gente também não precisa de nascer com ela. A segurança em nós mesmos, ela pode ser adquirida.
Este foi mais um episódio do Bate-Papo sobre a insegurança. Eu desejo para você uma boa semana. Até lá, fica bem e te cuida.